important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? O país tá meio louco, né, Marisa? Tá um pouco. E como é que você tá? Bem na medida do possível. Espero que o pessoal aí que assista a gente também esteja bem na medida do possível, né? Porque começo de ano, não sei vocês, mas eu fico extremamente cansada. Assim, demora um pouco pra pegar o gás, assim, tipo, ano novo, vamos começar novos projetos, vamos continuar com as coisas que a gente quer fazer. Eu fico um pouco cansada, geralmente no começo do ano, mas seguimos firmes, né, Thiago? Seguimos. Começo de ano pra mim é sempre, digamos, diferente, porque eu tenho a mania de todo começo de ano eu começo a criar um livrinho, eu tenho um livrinho, eu começo a criar, só que o problema é que os dias vão passando e eu vou ficando menos inspirado pra escrever, meio que aqueles journaling que a galera chama, sabe? Sei. Mas eu vou confessar que eu fiquei muito feliz que eu achei um caderninho que eu tinha de 2016 e meio que os meus objetivos pessoais se mantiveram os mesmos, assim. Eu fiquei muito feliz, tipo, não, estou no caminho certo. Fazem 7 anos, mas ainda tenho, tipo, os mesmos objetivos. Então, eu fiquei um pouco feliz. E fiquei extremamente chocado com o que aconteceu em Brasília. E, sei lá, eu acho que esse não é um podcast de política, a gente não fala muito de política. Acho que vocês meio que sabem a nossa posição política, acredito que às vezes vocês devem ficar surpresos, sei lá, se vocês não sabem, mas eu sou uma pessoa que acredita muito em democracia e eu fiquei bem espantado com o que aconteceu, nem vou entrar muito no caso. E hoje eu vou confessar que o caso de hoje, ele abriu um triplex na minha cabeça, assim. Gente, o Thiago ficou a semana inteira no meu WhatsApp conversando sobre esse caso e tal. Eu já conheci esse caso fazia um tempo. Até tava contando pro Thiago antes do podcast começar que eu conheci esse caso por um vídeo aleatório que apareceu só com as fotos dele pra mim no TikTok e foi de madrugada. Aí eu lembro que, real, eu fiquei assustada porque, tipo, a pessoa no começo colocou, um dos casos que mais me assustou e tal. Eu falei, lá vem, né? Lá vem uma coisa super nada a ver. Aí apareceu as fotos desse caso e eu não conhecia, eu tomei um susto na hora que eu vi, tipo, um susto real, assim, com as fotos, assim, com os sketches que a polícia fez, que no outro dia eu já fui pesquisar pra saber que caso que era esse, porque realmente eu não vejo muitas pessoas falarem sobre, tanto que a gente acredita que esse vai ser um dos primeiros podcasts sobre esse caso em português. Então, esperamos que vocês gostem. Esse também é oficialmente o primeiro podcast que a gente tá gravando esse ano. Então, vamos abrir com chave de ouro a temporada de 2023 oficialmente a partir de agora. E antes da gente começar o podcast, a gente tem que agradecer as pessoas, né, que ajudam a gente. Então, muito obrigada a todos os apoiadores ou a todas as pessoas que já enviaram um Pix pra gente. Essa semana a gente recebeu um com mensagenzinha, que vocês sabem que a gente adora. Então, só antes eu queria comentar uma coisa que eu achei engraçada, uma mensagem que eu achei bonitinha que a gente recebeu no nosso Instagram, que foi do @alves_victor, que ele falou que toda noite ele bota o nosso podcast para ouvir com as nossas vozes suaves, que o podcast favorito dele é o Jack Stripador. E ele falou que acompanha a gente há muito tempo e ele pediu pra gente trazer mais. E estamos aqui trazendo mais podcast. Quem mandou a mensagem pra gente com um Pix misterioso foi a Samela Lohane. Ela falou: olá, me chamo Samela, espero ter pronunciado certo e estou enviando essa quantia para ajudar. Sei que não é muito, futuramente espero ajudar com mais. Amo seu podcast, corações. Muito obrigada, Samela. A gente fica muito feliz, como a gente sempre fala, gente, independente do valor, só de vocês vierem falar com a gente, seja no Instagram, seja de outras formas, a gente fica muito feliz, né? Porque, como eu sempre falo, né? O podcast, teoricamente,
a gente não tem a seção de comentários. Então, às vezes, a gente fica meio, será que o pessoal tá gostando? Será que o pessoal gosta? Que daí a gente não consegue ter aquele filtro, né? Igual, tipo, eu tenho pelos vídeos do TikTok e por aí vai. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo todo mundo que manda mensagem pra gente, que tá aqui desde bastante tempo. Ou se você é novo também, seja bem-vindo à nossa grande família do Apenas um Podcast. E se você quer apoiar a gente, vocês podem apoiar a gente seguindo a gente no Instagram, ouvindo a gente pelo Orelo. Lá no Orelo também vocês conseguem dar apoio pra gente financeiramente, lembrando que não é obrigatório, só pra quem quiser. Dá pra ouvir na Orelo a gente gratuitamente e já ajuda a gente, porque lá a gente é monetizado. E também, quem quiser mandar um pix com uma mensagem pra gente, é só mandar pro contato apenazumpodcast@gmail.com. E eu acho que é isso. Podemos começar o caso de hoje. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então, o caso que a gente vai falar hoje é o caso do Mr. Cruel. E, pasmem, não aconteceu nos Estados Unidos! Nossa, que milagre! Já temos o primeiro choque. Exatamente. E vamos ver como esse caso se desenrola. Já começa pro espanto de todos desse caso não acontecer nos States. Quando eu fui pesquisar pela primeira vez, eu lembro que eu falei, nossa, que interessante, é em outro lugar, né? Que a gente tá tão acostumado às coisas perturbantes acontecerem por lá, né? Que é bom a gente migrar pra outros lugares, e no caso de hoje a gente tá viajando pela Austrália. O caso começa oficialmente na manhã do dia 22 de agosto de 1987, quando um homem mascarado, que ninguém até hoje, já vamos adiantar essa informação, descobriu quem era esse homem, invadiu uma casa que ficava no tranquilo subúrbio de Low Plenty, que fica mais ou menos nos arredores de Melbourne, na Austrália. Em tese, vamos dizer assim, essa casa que ele invadiu ficava num subúrbio bem tranquilo, bem familiar, não era comum que coisas bizarras como o que eu vou listar agora acontecessem. E, como a gente disse, a gente não sabe a identidade desse homem até hoje. Ele é o homem mais procurado da Austrália e um dos mais procurados do mundo, né? Porque esse caso, acho que é o maior caso sem solução de lá. E a Austrália é um puta país gigante. Vários outros casos eu conheço de lá. E ele ficou conhecido como Mr. Cruel, né? Que seria o Senhor Cruel, vamos dizer assim, em português. Então, como que ele invade a casa e qual que é o primeiro lugar que ele entra na casa? Então, ele acaba quebrando uma janela e ele vai já meio que de imediato pro quarto dos pais, onde ele já ameaça com uma faca, que vai ser uma das coisas repetidas que acontecem nos casos, que ele ameaça com uma faca e com uma arma. Mas dizem que ele tinha muita a preferência de já mostrar a arma e a mostrar a faca, e as pessoas ficavam meio que rendidas. Ele chega a forçar os dois pais a ficarem de bruços, e aí começa uma das coisas que chama a atenção no caso, que ele consegue amarrar as mãos e os pés dos pais de um jeito muito profissional e muito forte. Ele acaba trancando os pais no armário, e aí o nó que ele utilizava era pessoalmente conhecido por ser nó de marinheiro ou nó de pessoas que trabalhavam em navio. Vou comentar aqui, se vocês já viram qualquer filme que se passa em barco, vocês já viram eles dando uns nó bem meio maluco, né? Se alguém já trabalhou em navio, alguma coisa do tipo, ou é marinheiro, escuta, a gente sabe, né? Que é uns nós bem doidos. E isso é uma coisa que a gente pode perceber em todo caso. E esses pequenos detalhes são essenciais para que se haja uma perfilação, para que se haja uma possível identificação do suspeito. Depois disso, ele amarrou o filho de 7 anos da família, ele amarrou o filho na cama mesmo, e em seguida ele acabou abusando sexualmente da filha da família, que tinha 11 anos. E antes disso, ele fez uma coisa muito parecida com um certo senhor chamado BTK, que foi cortar as linhas telefônicas para que dificultasse que a família chamasse a polícia, e nisso ele simplesmente sumiu da casa, foi embora. E aí as investigações oficialmente começaram. E durante a semana, como eu falei lá no começo, eu e o Thiago, a gente estava discutindo muito sobre esse caso pelo WhatsApp, e a gente até comentou que o Mr. Cruel é o BTK, só que inteligente. Gente, é só que assim, inteligente num nível muito absurdo. Tipo, vocês vão ver no caso, eu não acredito em caso perfeito, em crime perfeito, mas esse caso foi o primeiro de todos os casos que a gente viu aqui que eu falei, caraca, esse cara realmente era, tipo,
um maníaco, mas não no sentido da mania, da bipolaridade, etc. Na mania de ser perfeccionista por uma coisa. Porque o que acontece, né, Marisa? A garota, ela chega até a dar um depoimento. O que tem nesse depoimento? Ela acaba relatando pra polícia que o intruso, né, o Mr. Cruel, teria utilizado o telefone da família para ligar para uma outra pessoa durante as pausas, né? Porque o abuso sexual não aconteceu de uma forma contínua, né? Ele abusava, parava e continuava. Então, em nenhuma dessas pausas, ele teria parado para ouvir o telefone. Só que o que acontece, né? A menina falou que ela tinha certeza que isso tinha acontecido. Teria sido uma ligação muito ameaçadora, né? E de acordo com ela, o homem teria exigido para a pessoa com quem ele estava conversando no telefone, né? O Mr. Cruel teria exigido com a pessoa que estava ali do outro lado da linha para mover os seus filhos e que eles seriam os próximos. E além disso, ele chamou a pessoa desconhecida, né? A pessoa que estava do outro lado da linha, de bozo. Só que o que é o estranho disso tudo é que a polícia verificou os registros telefônicos da família e não havia registros de ligação durante o horário do acontecido. Então, assim, muito estranho isso. E, tipo, ela deu um relato com muitos detalhes. Então, é muito pouco provável que seja mentira ou que ela tenha inventado alguma coisa. Até porque ela foi a vítima do abuso. Assim, não sei, é muito bizarro isso, sabe? E ele ficou horas com ela, dizem que foram bastante horas. E aí começa uma questão de controle, poder e etc. Porque você amarrar uma pessoa, você subjugar uma pessoa, tem uma questão de controle e de poder nisso tudo. Mas uma coisa que chamou muita atenção dos policiais foi que ele chegou a fazer um lanche no local. E aí vocês pensaram, olha lá, ele então deu de bandeja para a polícia evidências. Não. Ele literalmente limpou todo o local, ele limpou os talheres, ele limpou tudo. Tinha um pacote, ele levou o pacote. Evidência foi limpo. Não tinha evidência. Num lugar que era considerado muito pacífico, teve um crime extremamente grave, com violência, de uma pessoa que literalmente não deixou provas. Eles não tinham DNA com ele, do abuso, e sabiam que ele usou a cozinha, porque, tipo, eles ouviram ele usando a cozinha, tipo, abrindo a geladeira e etc, quando eles estavam presos, tipo, e ele saiu de lá, dizem que tranquilamente, ninguém viu, já começou um negócio que todo mundo achou estranho, e vocês vão ver que esse caso vira uma areia movediça justamente por causa desse perfeccionismo. Exatamente, né? Isso mostra também que os crimes foram premeditados, ou seja, que deve ter rolado um puta planejamento para que ele cometesse esses crimes, né? Vale lembrar que, a primeiro momento, a intenção era cometer abusos sexuais, né? Não chegou a ter nenhuma vítima fatal nesse primeiro caso. Então, assim, mostra uma organização realmente fora do comum, né? A gente sempre comenta, quem já leu os Mindhunters ou já leu um pouco sobre as pesquisas do FBI, vê eles falando de serial killers desorganizados, serial killers organizados, né? Que é basicamente quando a pessoa literalmente é organizada, ela planeja não deixar evidências na cena do crime. Ao contrário de serial killers que são desorganizados. A gente pode pegar, por exemplo, para quem já ouviu, o nosso podcast sobre o Richard Chase. Ele é um exemplo perfeito de serial killer desorganizado, tanto que no Mindhunter Profile, o Wrestler, ele cita o caso do Richard Chase como um exemplo de serial killer desorganizado. Pessoas, geralmente, que tem algum tipo de psicose, que tem algum tipo de esquizofrenia. Ou seja, a pessoa tá tão fora de si, tá tão fora do controle pessoal, que ela não vai se importar em deixar uma evidência ali ou não. Ao contrário do caso, como por exemplo, do Mr. Cruel, que ele sim é um exemplo de uma pessoa organizada ao se cometer um crime. Porque, realmente, ele não deixou nenhuma evidência, nenhum rastro. Por isso que esse caso, dizem que era o terror dos investigadores, né? Quando caía pra investigar esse, né? Sim. E outra coisa, a gente pode falar do outro Richard, o Richard Ramirez. Que o Richard Ramirez, ele tinha uma questão de ser por oportunidade, sabe? Ele via uma janela, alguma coisa aberta, e ele usava essa oportunidade para invadir as casas. Já no caso do Mr. Cruel, não, era uma coisa planejada,
que os investigadores acreditam que ele ficava semanas, até meses, sabendo como é que se dava a dinâmica da família, se eles tinham visita, se eles não tinham, como é que funcionava. Então, é uma coisa com um planejamento, sabe? Tipo, tinha essa organização de ele saber o que estava acontecendo. Então, ele era uma pessoa que tinha muito essa questão do controle. E os perfiladores falam isso, da questão do controle e da questão da organização. Então assim, gente, como eu disse, era o terror dos investigadores, porque eu imagino que, coitado deles, devia ser um caso, assim, muito chato e difícil de ser investigado, porque... como falamos 1 milhão de vezes, e a gente vai falar mais 1 milhão de vezes mais, era um caso muito difícil e que infelizmente não parou nesse primeiro caso, porque depois disso ele vai iniciar uma onda de sequestros sádicos de crianças, né? Então a gente vai ter mais 4 vítimas, todas elas de Melbourne, até o ano de 1991, quando misteriosamente esse cara desapareceu por completo. 2 dias após o Natal, ou seja, no dia 27 de dezembro de 1988, a família Williams, que era composta pelo pai, a mãe e 4 filhas, estavam dormindo tranquilamente em sua casa quando o Mr. Crew invadiu a casa. Então a primeira coisa que ele fez foi ir até o quarto dos pais, onde ele mostrou a faca, mostrou a arma, ameaçou eles, novamente amarrou eles e amordaçou. Em seguida, ele cortou as linhas telefônicas e disse aos pais que ele estava ali por dinheiro, né? Então ele disse que era algum sequestro, que era alguma espécie de roubo e que nada mais passaria disso. Então ele dirigiu-se até o quarto da Sharon Willis, de 10 anos. Então quando ele chegou no quarto dela, a primeira coisa que ele fez foi acordar ela, em seguida vendar, amordaçar e amarrar ela. Ele também pegou alguns pedaços de roupa e fugiu com ela de dentro da casa. Então ele sequestrou a Sharon, e essa parte eu imagino que deve ter sido um desespero muito grande pelos pais, porque depois de muita luta o pai conseguiu se desamarrar. Ele percebeu que as linhas telefônicas tinham sido cortadas, então ele correu até a casa do vizinho e só aí ele conseguiu chamar a polícia, e aí eles conseguiram começar a investigação do sequestro da Sharon, que a gente teve um desfecho 18 horas depois. E só pra lembrar, se você não sabe o que é um sequestro, é basicamente você rapta uma pessoa e fica com ela por algum tempo determinado. Então, eles demoraram, digamos, 18 horas para encontrar essa menina, e uma mulher, ela acaba tropeçando com uma menina no meio da noite, perto de uma subestação de energia, vestida com um saco verde de lixo, e era a Sharon Wills. Quando a Sharon Wills, ela se reuniu com a família, ela deu para a polícia algumas pistas que surpreenderam eles, sabe? Ela contou à polícia que antes de ser liberada, ela teve o corpo lavado e os dentes escovados. E pelo que dizem, os dentes foram escovados várias vezes. Então, qualquer prova e evidência do abuso que ela sofreu foi tirado, né? Tipo, ela não tinha mais. Além disso tudo, ela disse que ela estava vendada o tempo todo e que ela não conseguiu dar nenhum retrato falado porque ele não liberou ela, tipo, ele não tirou a venda dela. Então, que ela não tinha muitas informações para dizer, ela meio que conseguiu dar algumas informações do que ela escutava, né, Marisa? Isso, né? Inclusive, essa informação do que ela escutou, ela tem sido um dos fatores mais cruciais que são utilizadas nas investigações mais modernas, né? Nas investigações dos dias de hoje. Basicamente, ela relata ter ouvido um avião e que tinha a sensação de que esse avião estava pousando pelo barulho. E isso é de vital importância, porque dá a entender que ela estivesse próximo do aeroporto de Melbourne, que é o Melbourne Steel Marine. E além disso, ela falou que pelo barulho do carro do sequestrador, ele soava como um carro mais antigo. Eu moro perto do aeroporto, o Thiago também mora, e dá pra saber quando é o barulho do avião pousando, né? Dá pra entender muito bem que é um barulho bem diferente. A gente mora relativamente perto, dá pra notar quando o avião tá descendo e quando ele tá decolando. É que eu acho que eu moro mais perto ainda da pista que você. Eu moro a umas 3 quadras da pista de pouso só. E hoje mesmo
mesmo, começou uma barulheira, assim, minha avó ela tomou um susto, daí eu falei, vó, é só o avião pousando, porque faz um barulho, gente, desgraçado. Sério, se a pessoa, quem mora perto do aeroporto sabe do que eu tô falando, um barulho desgraçado na hora que tá decolando ou subindo. Então essa informação, gente, foi muito importante, porque daí a polícia conseguiu fazer uma seleção, né, tipo, porque imagina, Melbourne não é uma cidade muito pequena, afinal, né, tem um aeroporto, então é uma cidade relativamente grande. E o que acontece? Já dá uma limitação, né? Você não vai precisar investigar a cidade inteira necessariamente. Já dá pra dar uma cortada ali e investigar a região perto do aeroporto. E basicamente, com a informação do período de tempo que ela ficou na mão do sequestrador, mais essa possível localização próxima ao aeroporto, a polícia conseguiu ver todos os aviões que estavam desembarcando e traçar um raio de localização. Então, recapitulando, deu pra perceber mais uma vez que o cara era muito meticuloso, muito inteligente. Afinal, esse é um dos poucos casos que o criminoso teve essa consciência de lavar a vítima, né? Acho que eu só vi isso acontecer em 2 casos, de ter essa consciência de lavar a vítima. Então, assim, mostra essa inteligência e essa forma meticulosa que ele lidava com as vítimas, né? O que é muito macabro, na minha opinião, né? Isso mostra já um traço de sadismo, de psicopatia, não tem como a gente saber, né? Afinal, a gente não tem um indivíduo, mas é uma coisa que a própria polícia aponta. Então ele entendia muito bem também como que a investigação acontecia. Provavelmente eu não duvido nada que ele tenha pesquisado bastante para entender essa questão da investigação antes de cometer os próprios crimes. Então, basicamente, esse foi o segundo caso e novamente a polícia não tinha nenhuma evidência praticamente fora essa informação do aeroporto. E o que deixava os policiais, digamos, aterrorizados, porque a cidade era conhecida por ser relativamente pacata e eram 2 crimes contra a criança, que é um crime que a gente sabe que chama mais a atenção da mídia. E depois desse segundo crime, meio que a cidade já estava tomada por um medo muito forte. E outra coisa que os policiais ficaram, digamos, que não deu nem para especular, tipo, será que ele tinha alguma relação com alguma polícia, alguma coisa forense, sabe? Porque, tipo, ele entendia muito bem das etapas de como acabar com provas. Então, tipo, nem chega a se especular, mas é uma coisa que eu penso, sabe? E outra coisa que eles acham de vital importância é que, além dele ser inteligente, etc., que ele era uma pessoa que conseguia passar despercebido. E na maioria das vezes, esse é a pior pessoa possível. Se Sim. vocês ouviram o último podcast do Projeto Humanos, que fala sobre o caso dos meninos emasculados do Maranhão e mostra quem cometeu esses crimes, vocês vão ver que muitas vezes o pior serial killer é aquele que ninguém acha que é ele, sabe? Que mais consegue se camuflar entre pessoas normais. Tá aí que tá o problema, né? Esse é um problema muito grande. As pessoas ainda têm aquela ideia que o assassino, que o abusador tem cara de louco, né? Ai, porque às vezes a gente vê a pessoa sendo presa, tá? Ai, mas esse daí tem cara de louco. E aí que justamente muitos abusos sexuais, principalmente, são passados despercebidos. A gente já falou isso em vários podcasts, vamos falar de novo. A maioria dos abusos sexuais, gente, isso vai pra todo mundo que tem filho pequeno, é de parentes. É de pessoas que você não vai duvidar que vai abusar sexualmente do seu filho. Então, assim, gente, eu acho que a maioria que escuta nosso podcast já é mais perceptível, já tem uma percepção maior em relação aos perigos do dia a dia, né? Mas vale a pena a gente lembrar isso de novo pra todo mundo ficar esperto, principalmente quem tem filho pequeno. E também a gente que é maior, né? A gente que é mulher, a gente tem que tomar cuidado 24 horas. Então, assim, prestem atenção com tudo que acontece ao seu redor, porque justamente as pessoas que a gente menos espera pode ser as pessoas que talvez vão tentar puxar a gente pra algum mal. Eu fui pesquisar agora rapidamente, só pra gente saber mais ou menos a dimensão da cidade de Melbourne. Em 2019, o último censo que foi feito na cidade mostrou que lá tem 5 milhões de habitantes. Então é uma cidade bem grande, tem mais gente do que aqui em Curitiba, que é onde a gente vive. E, novamente, infelizmente, o caso não parou nesse segundo ataque. A gente vai ter mais um ataque no dia 3 de junho de 1990, quando ele atacou a família Linas. Nesse dia, os pais da família, né, que era o Brian e a Rosemary, eles tinham ido para uma festa e eles deixaram as filhas sozinhas. As filhas eram a Fiona, de 15 anos, e a Nicola, de 13 anos. Novamente, o Mr. Crow invadiu a casa armado com uma arma e uma faca, e ele instruiu a Nicola, que era a filha mais nova, a ir até a outra sala para pegar o uniforme escolar dela, da escola presbiteriana Ladies College.
enquanto ele estava amarrando a irmã mais velha, né, que tinha 15 anos, em sua cama. A gente consegue perceber que ele também tinha um certo padrão de sempre pegar a filha mais nova, né? Sim, esse era um padrão e dá pra ver claramente porque ele sempre pegava a filha. Primeiro tinha essa questão de ser, porque alguns criminosos não têm essa distinção entre menina e menino. Também ele sempre pegava a mais nova. E aí o que acontece? O Mr. Crew, ele chega e informa que ela ia ter que pagar, digamos, os pais dele iam pagar 25 mil dólares australianos para a devolução da Nicola. Então ele meio que deixa isso, fala para ela instruir os pais que vai ser isso. Então ele parte com essa vítima num carro alugado da própria família que estava estacionado na garagem. Ele acaba dirigindo cerca de uns 800 metros pela estrada, ele estaciona e depois disso ele muda para outro veículo, que eles sabem porque, acho que esse veículo vai ser encontrado numa casa abandonada. Assim. Não, só para abrir um parênteses, eu joguei agora só para o pessoal saber, porque dólares australianos geralmente é uma coisa meio... What? Né? Dá mais ou menos hoje em dia 89 mil reais, quase 90 mil reais aí, era a taxa do suposto resgate, que não tinha resgate coisíssima nenhuma, já vou adiantando. Então, eu cortei o Thiago, mas o que ele queria que eu continuasse era que apenas 20 minutos depois, eu imagino quanto que isso deve ter mexido com o psicológico dos pais, né? Saber que foi questão de minutos, né? Que ela talvez tenha rolado um sentimento de impotência muito grande, porque só 20 minutos depois os pais chegam, né? O Brian e a Rosemary, e eles encontram a filha de 15 anos amarrada na cama, e ela informa a mensagem do resgate, né? Fala que eles teriam que pagar os 25 mil dólares australianos. Bom, mas o que acontece? Alguns dias depois, a Nicola foi deixada em uma estação de eletricidade que não ficava muito longe da casa dela, e ela estava completamente vestida e enrolada em um cobertor e ainda com os olhos vendados. Então, novamente, nesses dois casos, né, que a gente contou agora, a gente viu que ele tinha essa questão de devolver a criança depois. Era uma coisa totalmente relacionada ao abuso e não necessariamente a matar as vítimas. E o que acontece, né? Ela ficou alguns dias com o sequestrador dessa vez e ela trouxe alguns detalhes sobre esse período de tempo que ela ficou com ele. E, novamente, em um caso onde não existe quase nenhuma evidência, qualquer detalhe pode ser crucial. E o que ela revelou sobre o tempo dela no cativeiro? Ela chegou a dizer que ouviu outra voz alta falando que a voz dele era alta e que falava com outras pessoas, mas ela nunca ouviu uma resposta, meio que era como se ele estivesse falando com outra pessoa e essa outra pessoa não respondia. E aí os investigadores ficaram meio num beco sem saída, se a mesma coisa do telefone da outra vítima, que ela tinha ouvido ele falar no telefone e não tinha nenhuma ligação. E eu nem tinha pensado nisso, mas realmente é uma coisa que, sei lá, não tô dizendo que o cara é esquizofrênico, mas ele podia meio que enganar as vítimas. Isso também é um padrão, sabe? Ele tinha esse mesmo padrão de falar com outras pessoas. E aí a polícia ficou meio... Bom, vamos tentar ver se tem algum cúmplice, ver se alguém sabe, mas eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Alguns meses depois, essa mesma família, ela volta para Inglaterra e a Nicola, ela diz que, como ela ficou muito tempo com eles, ela ficou aproximadamente umas 50 horas. Então isso dá o quê? 2 dias e um pouquinho mais, sabe? Então ela chega a dizer pros investigadores que ela ouviu um avião voando baixo, assim. Então que ele estava, digamos, próximo da onde eles estavam, de onde ela estava no cativeiro. Então os investigadores de novo têm a teoria que ele morava muito próximo ao aeroporto, que era o aeroporto de Tullamarine, né? E aí o que eles fazem? As investigações que eu vi mais novas, eles pegam os voos que tinham nesse tempo e a direção do vento para tentar ver se, onde é que vai mais ou menos, que bairro ele estaria. Então eles traçam um perímetro, que é mais ou menos um quadradão, assim. Se você vê um retângulozão que eles traçaram como perímetro. Mas eles não conseguiram chegar muito... Não havia provas suficientes para
incriminar uma pessoa, eles não tinham evidências sobre quem, eles não tinham imagem, eles não tinham uma outra pessoa que viu ele sequestrando essa menina. Então, de novo, eles não encontraram nenhuma prova. E eles ficaram, tipo, muito frustrados. E a única diferença também é que ela revelou que durante o período que ela esteve no cativeiro, ela foi forçada a deitar numa engenhoca, num negócio super estranho, que era uma espécie de colar cervical que ficava preso na cama. E basicamente ela era presa por essa estrutura que era de ferro e ela restringia os movimentos dela para ela ficar parada durante os abusos sexuais. Além disso, tem uma questão que ela disse que provavelmente o sequestrador tinha cabelo castanho, né? Então, assim, mas também não foi uma coisa, assim, que levou adiante, né? Então, assim, as coisas foram ficando cada vez mais tensas nessa cidade, né, de Melbourne, porque literalmente era o terceiro abuso sexual que acontecia lá contra uma garotinha. Era um clima de terror que tinha sido instalado. As pessoas começaram a se recolher mais cedo, começaram a fechar as portas, as janelas. Que lembrando que em países que não são como o Brasil, as pessoas geralmente deixam a porta aberta e a janela, então às vezes ouvir isso pra gente pode soar, mas não é óbvio. Em países, às vezes, que são um pouco mais seguros, não é tão óbvio assim. Então... Só te cortando um pouco, eu tenho até um caso sobre isso, porque eu morei um tempo no Canadá, eu morei uns meses no Canadá, e eu morava, tipo, numa casa com outros, digamos, nativos de lá, e eles tinham um outro quarto que eu morava com um mexicano. E esse mexicano, eu entendo muito bem inglês, eu falo pouco inglês, mas eu entendo muito, muito bem. Digamos, minha compreensão é avançada, mas eu falo muito pouco. E aí eles falaram que não tinha. E o mexicano, ele, como, tipo, espanhol e português são línguas relativamente parecidas, ele perguntava pra mim, eles não trancam a porta mesmo? É isso aí, a gente vai dormir, eles não vão trancar a porta, tipo... Eles não trancavam nenhuma porta, nenhuma janela, nem nada. E o mexicano ficou, tipo, horrorizado e os canadenses ficaram, tipo, nossa, mas qual é o problema? Não tranca a porta, não é nada demais. E a gente olhou e falou, não, amigão, na América Latina não é bem assim. Eu lembro uma vez que eu contei pra um gringo que eu tinha cerca elétrica na casa e ele ficou horrorizado, tipo, nossa, mas tá tudo bem? Por que você tem cerca elétrica na casa? Eu falei, não, mas é que teoricamente isso, tipo, é comum aqui as pessoas terem cerca elétrica em volta da casa. Então, assim, gente, às vezes a gente tem que falar isso e o pessoal fica, mas o pessoal não fecha a porta, a janela, não, gente. É outro mundo, assim, diferente do nosso. Mas acho que mesmo se eu morasse no país mais seguro do mundo, uma Noruega aí da vida, eu trancaria a porta, gente. Eu acho que a gente tá certo, na verdade, em trancar a porta e janela, independente do lugar que a pessoa esteja no mundo, na minha opinião. Mas, enfim, agora a gente vai entrar, né? Até bom que deu uma descontraída, né? Porque agora acho que a gente vai entrar no caso mais pesado, relacionado ao caso do Mr. Cruel, que foi o último caso que ele cometeu, que foi no dia 13 de abril de 1991 contra a família Cham. Então, basicamente, a família era constituída pelos pais, que era o John e a Phyllis Cham, que ficava no distrito de Templestowe, em Victoria. Victoria é um estado na Austrália, que é o estado que Melbourne é a capital, tá? Naquela noite, eles confiaram na filha mais velha deles, que era Kramen, de 13 anos, de cuidar dos 2 irmãos mais novos dela. Então, os pais estavam trabalhando no restaurante da família e ela ia ficar com os irmãozinhos dela cuidando. A polícia acreditava que ele observava a vida da família, né, para poder conhecer como que era a rotina, em que momento seria mais seguro para ele, né, invadir a casa, em que momento as vítimas ficariam sozinhas. Então a polícia acredita que esse período de observação das vítimas deveria durar semanas ou até mesmo meses, né? Porque a gente consegue observar intervalos de tempo bem grande entre um crime e outro, né? Sim, outra coisa que chama bem atenção nesse caso é que, se vocês verem, tem quase... do primeiro para o segundo são quase 1 ano, e aí esse é mais 1 ano e acho que 8 meses, alguma coisa assim, é bastante tempo. E nesse ínterim aparece uma informação que a polícia não dá muita bola, e eu particularmente não sei porque a polícia não dá muita bola, que uma das vizinhas da segunda vítima, ela meio que lembra de uma semana perdida no espaço, assim, que ela lembra que ela ficou meio que chocada porque ela viu um homem
filmando a casa da segunda vítima. Isso foi relatado para a polícia, foram feitas investigações. Ela chega até a dar um retrato falado, mas literalmente esse retrato falado não é levado a sério. Então, que aquilo que eu disse lá no começo, né? Em casos criminais onde não se tem nenhuma prova, qualquer coisa deve ser investigada, né? Não é uma coisa que pode ser deixada de lado. E é uma coisa muito bizarra, né? Que comprova... Na verdade, na minha opinião, já era bem óbvio que ele stalkeava a vida da vítima, assim, antes de invadir a casa. Até porque isso é uma característica de assassinos e criminosos que são organizados, né? Eles não vão invadir a primeira casa que aparecer. Eles conhecem a rotina das vítimas, né? Por isso que é uma coisa muito bizarra pensar nisso. Então, assim... E a gente até, acho que passou batido pela gente, mas em todos esses momentos que ele sequestrava essas vítimas, ele tinha uma marca registrada. Entre tudo isso, a marca registrada dele era ter a balaclava, né, Marizan? Eu acho que é a imagem que trouxe o medo que você falou. Sim. Ai, gente, é terrível os sketches da polícia. Realmente, assim, é uma coisa bem creepy. E como as vítimas são todas crianças ou pré-adolescentes, eu imagino o terror que deve ter sido para as vítimas, né? Toda a situação e ainda esse fator, sabe? É uma coisa bem bizarra. E também pensar que tipo assim, ele sempre entrava em horas que ele sabia que ou estava vazio ou que ele podia subjugar as pessoas fácil. Então, era estranho e, tipo, muito planejado. Então, de novo, ele veio com aquele papinho pras meninas que ele só queria dinheiro. Você esqueceu um detalhe importante, que ele invade a casa às 8h40 da noite e até então os irmãos, né, eles não tinham percebido, né, que tinha entrado alguém dentro da casa. Daí eles foram pra cozinha pra fazer comida e do nada eles viram esse maluco lá. Eu falo que se fosse eu, acho que eu teria morrido nesse instante, porque eu sou muito fraca pra susto, sabe? Imagina você entrar na sua cozinha, tipo, de noite, aí você acende a luz, tem um maluco mascarado, sabe? Com uma faca e uma arma lá. Nossa, eu tinha desmaiado, eu acho, porque o meu coração de pessoa com o síndrome do pânico não ia aguentar, sabe? Eu acho que eu ia passar muito mal, de verdade, né? E assim, quando as crianças entraram dentro da cozinha, o Thiago, que ele disse, né? Ele voltou com esse papo que ele só queria o dinheiro. Eram 3 meninas, é isso? Isso, eram 3 meninas, isso. Eram 3 meninas e uma era mais nova. Uma era a mais nova e a mais velha acho que tinha 13 anos. Só que dessa vez ele vai na irmã mais velha, né? Isso que é curioso. Mas é que eu acho que as outras eram muito mais novas, que eu acho que tinha, tipo, 7... A gente consegue perceber que, tipo, a pré-adolescente, né? Exatamente, era isso que eu ia falar, que é, tipo, entre mais ou menos 10 e 13 anos, que era, tipo, ele tinha esse gap de pré-adolescente, assim, e acho que as irmãs dele eram muito novinhas. Sim, e tanto que ele prende elas dentro do guarda-roupa, as duas dentro do mesmo guarda-roupa, então realmente elas deviam ser bem pequenas. Então nisso ele começou a conversar com a irmã mais velha, né, que era a Kramer, de 13 anos, perguntando aonde que tava o dinheiro, e nisso ele empurrou a cama na frente do armário, justamente para que as irmãs que estavam dentro do armário não conseguirem fugir. A polícia chegou um tempo depois, que as irmãs conseguiram se destrancar, e nisso a Kramer não estava mais na casa. E esse vai ser um caso que vai ser completamente diferente dos outros que a gente já contou. Vai ser muito trágico. Bom, o que a polícia encontra depois na casa, Thiago? Eles acabam encontrando uma nota escrita em umas letras bem grandes, em negrito. E esse é esse é um modo bem diferente do que ele fazia, porque ele não dava, ele meio que só informava as pessoas. Nesse bilhete dizia: pague de volta. Traficante de drogas asiáticos, mais e mais por vir. Daí depois eles vasculham até o passado dos pais do John Chang. Isso provou que ia ser apenas mais um blefe, sabe? Alguma coisa para distrair a polícia, porque os pais tinham essa origem asiática. Nesse caso, eu acho bem triste, porque dias depois a Chen, ela posta uma carta criptografada no jornal local, usando uma cifra.
Você pode explicar essa parte da questão da datilografada e tal? Então, dias depois, eles encontram uma carta criptografada em um jornal local. Eles conseguem descobrir o que aquela carta estava querendo dizer. E, basicamente, aquela carta era um pedido de resgate no valor de $300 mil australianos. Novamente, né, a carta de resgate, né, pagando esse valor, a filha dele seria devolvida. O sequestro dela desencadeou uma das maiores caçadas humanas da história da Austrália, se não do mundo, e nisso eles fundaram a Operação Espectro, que foi um empreendimento multimilionário que consumiu dezenas de milhares de horas de trabalho policial. Então foi uma operação, assim, muito grande que eles montaram para tentar encontrar o Mr. Cruel, porque ao contrário dos outros casos, ela não tinha voltado, né? Ele não tinha entregado ela até então. Então, eles envolveram muitas pessoas, muitas horas, inclusive horas de trabalho voluntariado de pessoas que queriam ajudar na investigação, mas, infelizmente, a gente já vai adiantar que esse caso não teve um desfecho nem um pouco positivo, né? Porque, ao contrário dos outros casos, a família Chan nunca mais conseguiu se reunir da mesma forma. 1 ano após o sequestro, eles encontraram o corpo da Craman no dia 9 de abril de 1992. Um homem estava passeando com o cachorro dele numa área próxima de Thomastown, e nisso ele encontrou um esqueleto completamente decomposto. Isso acabou se revelando mais tarde sendo o corpo da Craman Chan. O corpo dela foi encontrado a pouquíssimos metros de uma subestação de eletricidade, e a necrópsia constatou que ela havia sido morta com 3 tiros na cabeça. E eu acredito, assim, que provavelmente ela morreu porque ela deve ter visto alguma coisa crucial. Então acontece que os investigadores divergem muito sobre o caso da Karen Chan, porque uns acreditam que realmente ela deve ter visto ou a cara dele, e ele se desesperou e acaba matando ela, e outros não acreditam porque eles acham que o padrão é um pouco diferente. Até o padrão, digamos, de pessoa que eles pegaram é diferente. E para vocês terem uma noção, a Operação Spectrum, ela vai continuar, ela não para. Tipo, acontece isso, eles encontram os corpos, e a Força Tarefa, ela mais ou menos contava com 40 membros que investigaram. Eles tinham uma lista de nada mais nada menos que 27 mil suspeitos em potencial. Ela coletou milhares de pistas que o público dava para a operação, porque é aquela mesma coisa. Pensem na típica operação americana, que a galera começa a ligar e etc. Eles tiveram mais ou menos 11 mil pistas para tentar solucionar esse caso. Eles vasculharam mais ou menos 30 mil casas na esperança de encontrar alguma pista e de ter alguma coisa, sabe? E isso tudo vai dar em... Infelizmente, não vai dar em nada essa investigação, e a Operação Spectrum acaba sendo arquivada definitivamente em 1994, e com ele se foram qualquer potencial, assim, de descobrir alguma coisa sobre o caso do Mr. Cruel. Então, assim, no momento, assim, da pesquisa desse caso, né, desse podcast, o caso Mr. Cruel continua sendo um dos casos mais misteriosos do mundo e o caso mais misterioso da Austrália. Ele é ainda o criminoso mais procurado da Austrália, e muitas pessoas acham estranho ele ter sumido do nada. Afinal, o último crime em 1991 e desde então mais nada que se assemelha ao padrão que ele mantinha antes. As teorias dizem que ele parou porque ao matar a Craman Chan, ele tem acabado com a sua fantasia de poder e controle, e como vocês sabem, para assassinos e para esse tipo de criminoso é uma coisa muito importante. Muitas pessoas acham que talvez ele tenha sido preso por algum outro crime, ou que ele teve algum problema sério de saúde, ou que algum acidente aconteceu e por causa disso ele morreu, alguma coisa aconteceu e ele morreu, por isso que parou, ou que ele se mudou de cidade e seus crimes, ou então que os crimes dele passaram a ser tão mais organizados que não foi possível localizar, não foi possível fazer uma conexão clara, ou vai ver, ele deu uma de BTK, né, simplesmente se aposentou, pode ser também. Porque o caso do BTK foi isso, né? Não teve nenhum motivo claro, ele simplesmente parou. E isso acontece, as pessoas acham que
criminosos não podem simplesmente parar, mas podem sim. É um pouco difícil, mas às vezes acontece. Sim, acontece bastante. Não, bastante não, mas Acontece. acontece. Os policiais, eles realmente ficaram muito intrigados porque teve essa parada repentina e até hoje não se tem muito um norte sobre esse caso. E aí agora, Thiago aqui vai explicar por que esse caso acabou construindo um triplex na minha cabeça. Porque esse caso, os métodos de resolução atual, se você pegar os métodos de 2021, 2022, 2023, que eles começaram a reinvestigar esse caso, mais por investigadores autônomos, não tanto por, tipo, eles reabriram o caso ou coisa do gênero, pelo que eu sei, não reabriram, mas os novos investigadores, eles usam o GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica. E para quem não sabe, eu sou geógrafo, e aí esse caso é basicamente uma das teorias que tem aqui no Brasil e tem em outros lugares do mundo, que é a geografia do crime, que você consegue explicar um crime através da geografia, da onde ele foi feito, da onde as vítimas estavam, da onde as vítimas foram parar e etc. E uma coisa que nesse novo estudo sobre o caso ficou muito claro foi que todas as vítimas moravam perto de uma subestação de eletricidade. Em algumas, inclusive, eram vizinhos de uma subestação de eletricidade. Para quem não sabe, uma subestação é meio que ou tem as torres ou tem alguns transformadores, etc. E ele sabia se locomover nisso tudo, sabe? Muitos dizem que ele levava as vítimas até para lá, etc. E uma das casas literalmente ficava do lado, era tipo vizinhas a essa subestação. E para quem não sabe, essas subestações eram assim, era como se fosse um terreno cheio de muro, com os muros e as torres de energia, sabe? Então muitos dizem que ele usava isso justamente porque ele conhecia esses lugares, ele sabia que ninguém ia ficar olhando para um lugar escuro que não é iluminado, porque tipo, não é um lugar público, então não tem por que ter muita iluminação, e que lá era perfeito para ele conseguir gravar, para ele conseguir ver as rotinas das pessoas. Muitos deles, até os perfiladores, eu vi um documentário sobre esse caso, e o perfilador é americano, e esse mesmo perfilador, ele viu alguns casos sobre... Ele fez aquela comparação geográfica dos casos dos Estados Unidos sobre serial killers e as estradas norte-americanas, que ele mostra, tipo, onde tem, tipo, determinado crime e onde estão as estradas. E você vê que tem essa questão da geografia do crime, que tem crimes muito próximos ou muito distantes, mas que a rodovia é o grande centro de conexão entre esses crimes. Então, hoje, atualmente, eles tentam decifrar por isso. Então, eles veem que é perto de subestações, etc. E uma coisa que foi aventado é que tem 3 outros crimes muito similares de sequestro que na época não foi dada, digamos, a devida atenção e que hoje eles imaginam que sejam os 3 primeiros sequestros do Mr. Crew, que ele não necessariamente sequestrou, mas que ele ficou com a pessoa detida. E esses 3 casos não têm muitas informações. E eles também ficam bem fora do raio de atuação. Porque, cara, se você pega esse caso e coloca no mapa, você vê uma similaridade e uma proximidade das ruas onde ele se locomove até o aeroporto. Então, tipo, pensando no aeroporto. Então, acho que a gente até pode começar no momento 5 centavos. Sim. Antes da gente começar o momento 5 centavos, a gente tá a fim de começar um bloco novo no nosso podcast, que seria a palavra do especialista, né? Como esse caso envolvia a geografia, nosso especialista da vez foi o próprio Thiago, né? Pra ele dar uma palhinha como geógrafo. Mas, de repente, né, se você for advogado ou psicólogo e topar em mandar um áudio pra gente falando alguma coisa sobre algum caso,
manda uma mensagem pra gente no Instagram, tipo, eu topo participar em algum momento, né? Que a gente pode, de repente, convidar pra aparecer aqui no nosso podcast pra falar como especialista, né? Talvez seja legal. Exatamente. Se você tem um pai que ele é investigador, ou um pai que é jurista e trabalhou num caso famoso, tipo, cara, eu sei que tem diversas pessoas que ouvem a gente. Então, se você acha que uma pessoa pode contribuir, vem falar com a gente abre o espaço sobre isso. Vem falar com a gente. Exatamente, a gente quer muita opinião. Eu falei advogados e psicólogos, psiquiatras, né? Mas a gente sabe que o mundo da investigação vai muito além disso. Vai praticamente todas as profissões podem ser úteis na hora de uma investigação, por incrível que pareça. Sempre quando eu falo que em letras, né? Eu fiz meu TCC sobre uma área criminal, o pessoal vai meio, nossa, como assim? Mas enfim, vamos para o momento 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos. Pode começar, Marisa, vai lá. Esse caso, eu acho que ele é um dos mais tristes que eu já vi. É um caso, assim... Esse é um caso, assim, real, na minha opinião, de uma pessoa que sabia o que ela estava fazendo, sabe? E isso é uma coisa que me deixa muito perturbada, porque é uma questão, realmente, de ser uma pessoa tão organizada, tão metódica, que a gente vê, parece coisa de filme, né? Parece aquele filme de investigação que a pessoa tá indo atrás do assassino e ela não consegue de nada porque o cara sempre tá mais à frente. E realmente parece isso, que ele sempre tava um passo à frente da polícia. Se não duvidar, não era nem um passo, era 2 passos. Então, quanto mais detalhes eu vejo sobre a investigação e sobre os mínimos detalhes que ele organizou para impedir a prisão dele, eu fico completamente assustada. Eu acredito, talvez, que tenha acontecido dele ter morrido, para falar a verdade. Para mim, parece ser o mais... por não ter acontecido absolutamente mais nada, né? Então, não sei, assim, eu acredito ou numa questão dele ter se aposentado ou dele ter morrido, mas é um caso que eu fico muito assustada. Fico um pouco triste também, porque acreditem ou não, mas tem umas pessoas bem idiotas que falam que esse caso não é pesado, porque só teve um assassinato. Aí eu fico, vai tomar no meio do toba. Mas enfim, né? Não, Ai, gente, poupe-nos. super normal, ó. A menina ficou 50 horas em cativeiro, vendada, sendo molestada. A outra ficou 18 horas. Nossa, super tranquilo, realmente, né, gente? Puta que pariu. Eu falo isso porque eu recebi esse tipo de comentário quando eu fiz o meu vídeo sobre o caso do Mr. Crow. Eu fiz já tem um tempinho, fiz ano passado. Ano passado ou foi 2021, não lembro agora. Mas eu recebi, tipo, um comentário como esse. E eu juro, assim, eu nem respondi. Eu só apaguei e falei, eu prefiro fazer de conta que eu não vi absolutamente nada. Sabe, foi um vulto. Mas... Você não dá aquele bloco gostoso, não? Às vezes sim, mas às vezes eu tenho que entrar no perfil da pessoa, me dá uma preguiça. Então, às vezes, esse caso específico eu não lembro se eu bloqueei a pessoa. Ou então eu vejo, respiro fundo e o comentário já sumiu, porque eu recebo muita notificação no TikTok, porque na época, pelo menos, a notificação, todas as notificações ficavam juntas, né? Hoje em dia eles deram uma separada. Aí perdi o comentário, perdi a conta, na verdade. Eu não lembro se eu bloqueei ou não. Mas, assim, eu acho esse caso tenebroso. Tenebroso, assim, muitos, muitos detalhes, assim. Eu fico pensando quantos casos criminais já não devem ter acontecido e a pessoa que tava por trás era uma pessoa tão minuciosa quanto, né? Porque, como o Thiago disse, eu também não acredito nessa questão de crime perfeito, sabe? Só que é uma coisa, assim, esse caso é muito sem saída. Então, assim... Como eu disse, os investigadores eram uma coisa desesperadora quando pegavam esse caso pra investigar. Era um caso, assim, que era aquele caso, assim, que, tipo, ninguém queria pegar pra investigar, porque todo mundo sabia que era muito difícil. E é absurdo pensar que, tipo, eles tentam até hoje descobrir esse caso por... digamos, vou ser bem sincero, subterfúgios, digamos assim, eles tentam extrapolar o caso, tipo, dar aquele visão geral, porque assim, eles não têm a mínima noção, tipo, eles delimitam o raio, mas eles não sabem qual bairro porque Melbourne é muito grande, e o raio que eles têm dos aviões, porque, tipo,
um avião não vai passar perto um do outro. Então, tipo, tem uma distância. Então, eles traçam um raio dos aviões, etc. E é assim, eles têm que, tipo, ver onde é que o vento tá batendo para conseguir pensar, isso vai ressoar para quais bairros, sabe? Tipo, tem que fazer uma extrapolação muito grande para conseguir pensar em ter pistas e evidências para onde esse cara tava. E uma das coisas que eu mais ouvi das reportagens e etc, porque eu vi bastante, porque esse caso tem bastante coisa gringa, e eu até fiquei bem feliz, porque, tipo, eu vi bastante coisa gringa e entendi muito, muito bem o inglês australiano, que é um pouco diferente, mas eu não achei tão horrível quanto falam, ou sei lá, se é porque eu vi uns meio que da TV, e aí eles falam melhor, mas que nesse caso a polícia estava completamente perdida, não sabia o que fazer, e deve ser frustrante, assim. Esse caso me lembrou um que a gente já trouxe aqui, que é o caso do Unabomber. Ele literalmente tem uma coisa temporal meio dispersa, então que era coisa de... ele não tinha essa sede de matar e de fazer as coisas rápidas, porque a gente vê que tem esses seriais, esses spree killers, né? Tipo, querem tudo rápido e aí vê a primeira vez e gosta daquilo e quer fazer de novo, e ele não. E a minha teoria pessoal é que esse cara se mudou da Austrália, que ele foi para outro lugar do mundo porque, sei lá, sabe, tipo, ele já estava muito visado lá, sei também lá. acredito nessa possibilidade. É bizarro, assim, porque, tipo, literalmente não tem informação, não tem, digamos, tem um retrato falado, gente, para não dizer que os investigadores modernos fizeram, não sei se modernos ou da época, mas eu sei que na época eles não deram muita bola para esse retrato falado, e agora eu vi o documentário que eu tinha visto acho que uma TV australiana, daquele documentário, daquele programa bem famoso dos 60 minutos lá eu sei que é bem famoso na gringa, e eu vi um documentário sobre esse caso, e eles fazem um retrato, sei lá, é a única prova que tem, e nem os investigadores levam a sério, porque assim, eles falam, tá, esse cara tava filmando de uma torre de uma, digamos, adolescente que viu aqui, tipo, não foi nem a adolescente que viu, foi o irmão da adolescente, e o adolescente contou pra ela, e ela falou a visão do irmão, sabe? E eles ficam, tá, mas estava escuro, como você sabe que o cabelo dele era assim? Como é que você sabe que a fisionomia dele era assim? Eles questionam muito isso e também não levam muito a sério, sabe? Tipo, aparece na série, mas é meio aquela coisa bem en passant, bem rápida. E esse caso, por isso, eu acho que deixou eu muito, muito intrigado, tanto pela questão da geografia, quanto pela questão de, tipo, o cara literalmente escovava as suas vítimas, ele escovava e dava banho. Sei lá, eu acho muito bizarro. Eu ia falar que pro Brasil a gente pode dizer que não veio, porque uma tia fofoqueira teria solucionado esse caso, que ia perceber uma pessoa estranha, já ia virar o assunto da cidade do interior. Aí só falta porque eu falei isso, daqui 2 semanas sai a matéria, Mr. Cruel é encontrado no interior da Bahia, porque é sempre no interior da Bahia, não sei se já percebeu essas teorias. Michael Jackson é encontrado no interior da Bahia, Marilyn Monroe é encontrado num terreiro no interior da Bahia, sempre é no interior da Bahia, tá aí pessoal do interior da Bahia, presta atenção, pode ter algum criminoso aí, não, mas é porque sempre é no Brasil, que isso sempre tem a teoria de que vem pro Brasil, daí eu fico meio, não, mas acho que não. Eu acho que as mais prováveis, ou ele morreu, ou ele se mudou, ou ele se aposentou. Então, ou ele se mudou e se aposentou, então tem essa questão também. Então, sei lá, por isso esse caso me perturba. Quando eu fui ver as fotos, aí eu fui pesquisar e eu vi que uma das teorias era ter se mudado de país, aí deu aquele gelinho assim, tudo bem, Brasil é Brasil, né? Mas, tipo, deu aquele gelinho. Falar que, tipo, é foda, porque pelo que eu entendi, não teve muito um perfil de idade também, né? Acreditam que ele tivesse entre 30 e 35 anos, mas tipo... Tipo, dá pra teorizar, mas ao mesmo... Mas não se sabem. Eu teria com 60 e poucos agora, vamos dizer assim, 70 quase. Mas vocês sabem, né, gente, que eu falo, vaso ruim não quebra. Pode ver, você vai pesquisar o serial killer, ou ele tá vivo...
Ou ele tá velho pra caramba. Então, assim, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pensa, mas a gente podia fazer isso, né? Que nem o caso do BTK. Vamos levantar a hashtag Mr. Cruel está velho e lento. Quem sabe ele decide mandar um sketch pra gente. Ah, não, obrigado. Não, obrigado. Aí a gente soluciona o caso. Vamos tentar levantar a hashtag, gente. Mr. Cruel está velho e blá blá blá. Vai que ele se sente ofendido, nunca se sabe. Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar sugestões de temas e casos que vocês querem ver ao longo desse ano pra gente. Muito obrigada a quem chegou até aqui o final com a gente. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera.